Você já parou para pensar em como a igreja começou? Se alguém perguntasse o que é a igreja, como você explicaria? Você já se perguntou qual é o seu papel dentro da igreja? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos iniciando o segundo trimestre das lições bíblicas da classe do pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição 1 tem o título O surgimento da igreja. A lição de hoje encontra-se em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 13. A Bíblia diz: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Objetivos da lição: explicar os principais propósitos de Deus ao fundar a igreja, demonstrar as diferenças entre igreja local e igreja universal, explicar o início da igreja na chamada plenitude dos tempos, conhecendo mais de Deus. A paz do Senhor, cara e cara pré-adolescente. Nesse novo trimestre aprenderemos sobre a igreja, um lugar de comunhão. Nós, enquanto cristãos, estamos sempre em contato com a igreja, participando dos cultos e das programações. Mas você já parou para pensar em como a igreja surgiu? Qual seria o propósito de Deus ao fundar a igreja? Para os estudiosos, o estudo sobre a igreja recebe o nome de eclesiologia. Palavra difícil, não é mesmo? Abra o seu coração e conheça o propósito de Deus para a sua igreja nesses últimos dias. Não se esqueça de comentar, de curtir, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E outra coisa, iniciando hoje para os pré-adolescentes, professores, o link desse slide que estará aparecendo aqui ao lado, estará aqui embaixo, para que você, professor, possa usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o propósito de Deus para a igreja. A fundação da igreja sempre esteve nos planos de Deus, assim como o plano da salvação desde o Antigo Testamento. Deus já planejava reunir o seu povo para adorá-lo e servi-lo mediante a fé em Jesus Cristo. Nessa mesma perspectiva, vamos entender o que significa igreja e qual é o seu principal propósito. A fundação da igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Isso significa que somos chamados para fora deste mundo e de seus padrões para pertencermos a Jesus e ao seu reino. Assim, a igreja é a reunião dos crentes em Jesus unidos com os objetivos de servir a Deus, glorificar o seu nome e pregar o evangelho por toda a terra. Quando recebemos Jesus em nosso coração, passamos a ser participantes desta imensa família chamada igreja. É nessa reunião com nossos irmãos que aprendemos mais sobre o Senhor e sua palavra. Desde então, o servimos em comunhão e passamos a ser instrumentos para o crescimento uns dos outros. Tá, então vamos lá. A palavra igreja vem do termo grego eclésia, que significa chamados para fora. No contexto bíblico, igreja não se refere a um prédio, mas a um grupo de pessoas que foram chamadas por Deus para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. Ser igreja significa fazer parte do povo de Deus. Isso envolve comunhão, estar junto com os outros cristãos, ajudando, encorajando uns aos outros, adoração, louvar e glorificar a Deus, evangelização, compartilhar a mensagem de Jesus com outras pessoas, serviço, que é demonstrar o amor de Deus, ajudando quem precisa. A Bíblia ensina que Jesus é o cabeça da igreja, isso significa que ele guia, protege e sustenta seu povo. A igreja não é um prédio, mas um
povo chamado por Deus para viver em comunhão e seguir Jesus. Desde a sua fundação, ela tem crescido e cumprido a missão de levar o evangelho ao mundo. B. Seu alicerce. Sabe por que a igreja, mesmo tendo sido fundada há tantos anos, permanece firme até hoje? Porque ela tem um fundador perfeito, Jesus. Foi o Senhor quem fundou a igreja. Em um diálogo com seus discípulos, Jesus disse que sobre ele a igreja seria fundada e as portas do inferno nunca a venceriam. Assim como todo edifício precisa de um bom alicerce para não desmoronar, a igreja permanece firme através dos tempos, porque tem o Senhor Jesus como seu principal alicerce. Nele a igreja está segura. Ok. Imagine que a igreja é como um prédio. Para que um prédio seja firme e seguro, ele precisa de uma base sólida. No caso da igreja, essa base é formada por 3 elementos principais. O fundamento da igreja, Jesus Cristo. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Sem ele, a igreja não existiria. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Assim como um prédio precisa de uma fundação firme para não cair, a igreja só pode existir se estiver firmada em Jesus. Ele morreu e ressuscitou para salvar a humanidade, e aqueles que creem nele fazem parte da igreja. As colunas da igreja. Os apóstolos e profetas. Qual é o apoio estrutural? Os ensinamentos dos apóstolos e profetas são como colunas que sustentam a igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Os apóstolos como Pedro e Paulo e os profetas do Antigo Testamento ensinaram e registraram a palavra de Deus. Seus ensinamentos estão na Bíblia, que guia a igreja até hoje. Os tijolos da igreja, os crentes, nós. Cada pessoa que aceita Jesus e vive de acordo com sua palavra se torna parte da igreja. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada cristão é uma pedra viva, ou seja, uma parte importante da igreja. Juntos formamos o corpo de Cristo, ajudando uns aos outros e espalhando o evangelho. Então a igreja, como uma construção, ela tem fundamento, que é Jesus Cristo, colunas, os ensinamentos dos apóstolos e profetas, a Bíblia, tijolos, cada crente que segue a Jesus. Se o fundamento for firme, que é Jesus, a estrutura for forte, que é a palavra de Deus, e os tijolos estiverem bem unidos, os crentes vivendo em comunhão, a igreja será inabalável. C. Representa Cristo. Como discípulos do Senhor Jesus, repousa sobre os ombros dos cristãos a responsabilidade de levar adiante a missão de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Logo, a igreja representa Cristo e tem autoridade dele, pois é a coluna da verdade neste mundo. A igreja não é apenas um grupo de pessoas que seguem Jesus, ela representa o próprio Cristo na terra. Isso significa que ela continua sua missão e tem autoridade dada por ele para agir em seu nome. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. E assim como o corpo obedece à cabeça, a igreja deve seguir as orientações de Cristo. Isso significa que tudo que a igreja faz deve refletir Jesus: amor, justiça, misericórdia e verdade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Jesus tem toda a autoridade e ele compartilhou essa autoridade com a igreja para cumprir sua missão. A igreja tem o poder de
pregar o evangelho e levar a salvação, discipular e ensinar a palavra de Deus, orar e agir em nome de Jesus, anunciar o perdão e a reconciliação com Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Um embaixador representa seu país em outra nação. Da mesma forma, a igreja representa o reino de Deus na terra, vivendo conforme os princípios de Cristo. A igreja representa Cristo porque é seu corpo na terra. A igreja tem autoridade porque Jesus a enviou para continuar sua obra. Nossa missão é viver e anunciar o reino de Deus, levando o amor e a verdade de Cristo ao mundo. Tópico 2, a igreja na plenitude dos tempos. A igreja de Cristo foi fundada na chamada plenitude dos tempos. Foi o próprio Jesus quem a fundou neste mundo. Ele é o Senhor da igreja. O tempo da graça. A vinda de Jesus à terra trouxe a salvação a todos os que creem em seu nome e abriu as portas para o maravilhoso tempo da graça. Segundo Stanley Horton, na obra Teologia Sistemática Pentecostal, editada pela CPAD, chamamos de plenitude dos tempos, o tempo perfeito e oportuno que Deus escolheu para a vinda de Jesus, com o fim de salvar a humanidade dos seus pecados. A expressão plenitude dos tempos aparece em Gálatas 4, versículo 4, onde Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa frase indica que Jesus veio ao mundo no momento exato, escolhido por Deus para cumprir seu plano de salvação. Mas por que esse tempo foi considerado perfeito? Deus não enviou Jesus no acaso, mas esperou o momento ideal para que seu filho viesse. Vários fatores mostraram que essa época foi especial. Havia condições políticas favoráveis. O Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido. Havia paz relativa, a Pax Romana, permitindo que o evangelho se espalhasse com mais facilidade. Havia também condições culturais e linguísticas. O grego era a língua comum, facilitando a pregação da mensagem de Jesus em diversos lugares, assim como o inglês hoje. O pensamento filosófico grego criou um interesse por mais questões espirituais, tornando as pessoas mais abertas ao evangelho. E havia condições também religiosas. O povo judeu esperava o Messias, pois as profecias apontavam para esse tempo. O judaísmo estava espalhado pelo Império Romano, levando muitas pessoas a conhecerem as escrituras do Antigo Testamento. Deus escolheu esse momento para que Jesus cumprisse sua missão de salvar a humanidade, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus veio para redimir a humanidade do pecado, cumprir as promessas feitas a Abraão e Davi e estabeleceu um novo pacto, oferecendo a salvação a todos os povos. Hoje vivemos no tempo da graça e a salvação continua disponível para todos que creem nele. B. A igreja no Novo Testamento. Jesus veio ao mundo e iniciou seu ministério pregando o reino de Deus para muitas pessoas. Ele transmitiu seus ensinamentos aos discípulos a fim de que eles continuassem o serviço após o seu retorno aos céus. Assim, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, inaugurou-se a atividade da igreja na terra. A igreja, então, foi fundada na chamada plenitude dos tempos. Esse grupo de cristãos cheios do Espírito Santo continuou a pregar o evangelho em muitos lugares, acolhendo os novos convertidos e realizando milagres no meio do povo. Então a resposta é essa: a igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus. Neste momento, Pedro pregou uma mensagem poderosa e cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. Essas pessoas começaram a se reunir para aprender
sobre Deus, orar, louvar e ajudar uns aos outros. Esse foi o início da igreja cristã formada por todos aqueles que seguem a Jesus. C. A igreja permaneceu. O trabalho da igreja, bem como a ação do Espírito Santo sobre os crentes, não cessou sobre o passar dos anos. Ainda hoje, o Senhor Jesus continua a batizar os crentes no Espírito Santo e conceder dons conforme a necessidade da igreja. Em consequência disso, muitas pessoas aceitam a Cristo diariamente em todo o mundo. Muitas pessoas podem pensar que o poder de Deus e o trabalho da igreja foram limitados aos tempos bíblicos, mas a verdade é que o Espírito Santo continua operando e guiando a igreja até os dias de hoje. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria sempre presente na vida dos crentes. O Espírito Santo não foi enviado apenas para os primeiros discípulos, mas para toda a igreja em todas as épocas. Ele continua capacitando, consolando, ensinando e direcionando os cristãos. A igreja tem a missão de levar o evangelho até que Jesus volte. Ainda há muitas pessoas que precisam ouvir sobre Cristo e é nosso dever continuar esse trabalho. O Espírito Santo fortalece os crentes para cumprir essa missão. Os dons espirituais, como cura, profecia, ensino e línguas, ainda operam na igreja. O Espírito Santo capacita os crentes para edificar a igreja e impactar o mundo. A obra da igreja não cessou, pois a missão de evangelizar e fazer discípulos continua viva. O Espírito Santo continua guiando, fortalecendo e capacitando os crentes, assim como fazia nos tempos bíblicos. A igreja é viva e poderosa porque tem a presença constante do Espírito Santo. Tópico 3, igreja local e igreja universal. Você já ouviu falar em igreja universal e em igreja local? Vejamos o que significam esses conceitos e como fazemos parte da Igreja de Cristo. A. Quem é a Igreja Universal? Chamamos de Igreja Universal o conjunto de todos os crentes em Jesus, de todas as épocas e de todos os lugares cujos nomes estão escritos no céu. Essa igreja não pode ser vista ou tocada, por isso a chamamos também de igreja invisível. Dela fazem parte todos os verdadeiros crentes unidos em Jesus, que guardam a esperança da sua vinda. Não diz respeito a uma ou outra denominação, mas corresponde a todos os servos do Senhor espalhados pela face da terra, independentemente de sua cultura, língua ou lugar. A Igreja Universal não se refere a uma denominação específica, tá? Mas ao conjunto de todos os crentes em Jesus Cristo ao redor do mundo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A Igreja Universal é o corpo de Cristo. Imagine um grande time de futebol com jogadores espalhados pelo mundo, mesmo que não se conheçam pessoalmente, fazem parte do mesmo time. Assim são os cristãos, mesmo pertencendo a igrejas diferentes, fazem parte de um só corpo que é a Igreja de Cristo. Quem faz parte da Igreja Universal? Pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. A Igreja Universal inclui qualquer pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não importa a nacionalidade, a cultura ou denominação, o que nos une é a fé em Cristo. A Igreja Universal é formada por todos cristãos do mundo, independente de onde congregam. Somos um só corpo, unidos por Cristo e pelo Espírito Santo. O que nos define como igreja não é o prédio, mas a nossa fé em Jesus. B. A formação da igreja local.
Quando falamos em igreja local, estamos nos referindo ao grupo de crentes que formam as congregações em várias localidades geográficas. É o lado visível e físico da igreja, o grupo que se reúne regularmente para adorar a Deus, composta por uma organização e inserida em um contexto social. Isso significa que, como cristãos, formamos uma só igreja, unidos a todos os cristãos do mundo, independentemente do lugar onde estejamos. Mas também fazemos parte de uma igreja local, a igreja que frequentamos em nosso bairro, reunidos em um templo, onde temos o nosso pastor e participamos de diversas atividades. Qual a importância da igreja local? Embora todos os crentes em Cristo façam parte da igreja universal, é na igreja local que vivemos a fé de forma prática, crescendo espiritualmente e servindo uns aos outros. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então, a igreja local é um lugar de comunhão. Assim como uma família precisa estar junta para se fortalecer, os cristãos precisam um dos outros. Na igreja local, oramos, encorajamos e aprendemos uns com os outros. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. A igreja local ensina e fortalece na palavra. Sozinho, um cristão pode ter dificuldades para entender e aplicar a Bíblia. A igreja local tem pastores, professores e irmãos na fé para ensinar e orientar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja local é um lugar de serviço e crescimento. Deus nos dá dons espirituais e a igreja local é o ambiente onde podemos usá-los para ajudar os outros, seja na música, ensino, evangelismo ou ajuda social. A igreja local nos dá oportunidades para servir. Cada um exerça dom que recebeu para servir aos outros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. A igreja local, ela cumpre a missão de evangelizar. A igreja local é uma base para alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus. Juntos, podemos fazer mais evangelismo, missões, ações sociais e discipulado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. A igreja local é essencial para o crescimento espiritual dos crentes. É um lugar de comunhão, ensino, serviço e evangelismo. Assim como um carvão apagado se esfria quando isolado, um cristão sem igreja pode enfraquecer na fé. Sejamos ativos na igreja local, pois ela é um presente de Deus para fortalecer nossos relacionamentos com Ele e com nossos irmãos. C. Igreja atuante. Todos os que são membros da igreja invisível devem fazer parte da igreja local. A igreja universal atua no espaço da igreja local. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele espera encontrar uma igreja atuante, fervorosa e comprometida com os ensinamentos deixados com sua santa palavra. Pense assim. Todo cristão que aceita Jesus como Senhor e Salvador faz parte da Igreja Universal, que é como uma grande família espalhada pelo mundo, certo? Mas essa família precisa de um lugar para se reunir, aprender e crescer, e aí entra a igreja local. A Igreja Universal, composta por todos os crentes em Cristo, independente do país, cultura ou denominação. A igreja local é o espaço onde cada cristão se envolve ativamente, participa dos cultos, serve, aprende e cresce na fé. Como em um time de futebol, todos os jogadores registrados fazem parte da mesma liga, como a FIFA no futebol mundial, mas eles precisam estar em um clube específico para treinar, jogar e fazer a diferença. Da mesma forma, quem faz parte da Igreja Universal precisa estar conectado
conectado a uma igreja local, porque é ali que acontece o crescimento espiritual, o discipulado e o serviço. Ou seja, ser cristão sem igreja é como ser jogador sem time. Você pode até dizer que pertence à equipe, mas não está realmente envolvido no jogo. Conclusão: a igreja é um projeto pensado e executado pelo próprio Deus. Ela continua firme mesmo com o passar dos séculos. Fazemos parte desse maravilhoso povo que um dia deixará a terra para povoar o céu. Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia! Antes de encerrarmos, quero lembrar do que aprendemos hoje, que possamos levar isso para o nosso dia a dia e viver conforme a vontade de Deus. Agora que entendemos mais sobre como surgiu a igreja, a importância da igreja local, desafio é vocês colocarem isso em prática durante a semana. Espero que essa palavra fortaleça a fé de cada um de vocês. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe vocês e não esqueçam, vocês fazem parte do plano de Deus. A paz do Senhor a todos.